Oi, pessoal! Hoje vou falar um pouquinho pra vocês aí sobre matéria. O que é matéria? Isso é matéria? Matéria. Eu sou matéria? Sim. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo que tem massa, eu chamo de matéria, tá? Então, se eu posso medir de alguma maneira, é matéria. Essa matéria, então, ela tem algumas propriedades. Por exemplo, toda matéria tem massa. Eu tenho massa. Você tem massa. Nós todos temos massa. E a massa do objeto, nesse caso aqui, ó, ela tá sendo... Não, isso aqui não é massa, droga. Peraí. Calma. E a massa do objeto em questão, ó, ela é medida aqui, ó, gramas, tá? Então, esse aqui, 200 gramas. Creme de leite. Não estou fazendo propaganda de nada. Enfim. Então, essa massa é a quantidade de matéria que você tem no corpo. Então, quando você vai lá na tua balancinha, você se pesa. Putz, pessoal, mas não é peso? Peso ou massa? A verdade é o seguinte, gente. O peso, eu considero sempre a força da gravidade. Então, é a minha quantidade de massa, considerando a gravidade. Então, por exemplo, se eu quiser instantaneamente ficar menos pesada, basta eu ir para outro planeta. Enfim, se você for para outro planeta, obviamente a gravidade é menor em alguns casos, na maioria. Vai para a Lua, por exemplo, a gravidade é bem menor. Mas a Lua não é um planeta. Enfim, foi para a Lua, que é um satélite. Lá, o teu peso vai ser bem menor, mas a quantidade de matéria é a mesma. Mas como a gente está no mesmo planeta e tudo aqui tá sob influência da gravidade, então a gente pode dizer sim que essa quantidade de matéria vai ser a mesma que o peso, tá? A princípio a gente diz assim, tá bom? Bom, aí eu trouxe aqui algumas coisas pra vocês que são medidas em massa. Então aqui 200 gramas é massa. Eu tenho também... achei. O meu álcool gel, também, ó, 420 gramas. Se eu for pegar lá um saco de açúcar, 1 quilograma, tá? É massa também. E isso, quantidade de matéria, massa. Eu meço com uma balança, certo? Tá bom. Então, se eu quiser saber a massa dessa minha tinta aqui, que só tem indicado... não é a unidade de massa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a balança, essa aqui é uma balança culinária. Aí, eu vou simplesmente colocar na balança. Aí, vocês enxergam, ó, 281 gramas. É esse o peso, né? Isso que é a quantidade de massa dessa tinta guache, tá, gente? Ela não tá cheia, tá bom? Então, já foi um tanto aí. Esse é o tanto que pesou, então, a minha tinta, tá? Então, essa tinta tem aquele peso. Mas, porém, entretanto, a gente normalmente usa o quê? As gramas e quilogramas para alguns tipos de alimentos, a gente usa essa medida. Para outros, nós usamos uma medida, né? Que é essa aqui, ó, 250 ml. 6 litros. Isso não é medida de massa, isso é medida de volume. Então, aqui eu tenho as medidas de volume. Então, por exemplo, o meu... não estou fazendo propaganda. Aqui, ó. 900 ml. Então, isso aqui é uma medida em volume também, que é o óleo. O óleo, tá? Que a gente usa, óleo de cozinha. Mas, então... como que eu posso... Beleza, eu meço lá a massa com a minha balança. Como que eu posso medir volume? Então, uma das coisas que a gente pode usar em casa mesmo é aqueles copos graduados, copos de medida, tá? Esse aqui acho que vocês conseguem ver, não sei. Mas esse aqui ele tem, ó, 125 ml, 250 ml e assim vai, tá? Eu tentei mais ou menos deixar o meu aqui em 250 ml, tá? Então, assim, eu sei o volume de água que tem aqui, tá? 250 ml. Tá bom, prof, mas e se eu quiser saber o volume de algo sólido?
Bom, um jeito fácil que a gente tem de fazer também é, por exemplo, vamos dizer que eu queira saber o volume do Stu, meu Minion bonitinho. Eu sabendo o quanto eu tenho aqui de água, que tipo, é 250 ml, tá parando ali. E eu vou mergulhar o meu Stu. Mergulha. Stu, mergulha. Eu não vou conseguir saber, gente, porque o Stu não quer mergulhar. Peraí. Ok, eu quero saber então o volume da minha borracha. O que eu vou fazer? Tadinha da minha borracha. Eu vou mergulhar ela nessa água. A diferença que eu tiver entre o 250 pra cima, né, é o volume da minha borracha. Aqui não dá quase nada de diferença. Deve ter uns 10 ml esse negócio aqui, tá? De volume. Então, a diferença vai ser muito pequena neste caso, tá? Neste caso. Não quer dizer que seja sempre assim, tá bom? Na verdade, depende do tamanho, né? Quanto maior o espaço que ocupar, maior o volume que tem. Né, eu costumo dizer, eu coloquei até no exercício pra vocês, aquela piadinha, né? O que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Sabendo que é quilograma, né? É 1 quilograma de pena ou 1 quilograma de chumbo? Poxa, gente, se eu tô dizendo que é 1 quilo, quer dizer que os dois pesam a mesma coisa. Qual que é a diferença? 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo. Fica a dica, eu não vou dar a resposta. E que mais? Eu tenho mais uma coisinha só pra mostrar pra vocês e fechou, tá? Então a última coisa que eu quero mostrar pra vocês é em relação ao volume e a forma das substâncias, tá? Então, por exemplo, substâncias sólidas, tá? Isso aqui é eu ia dizer um cubo de gelo, mas não é um cubo, né? Então, o gelo aqui, por exemplo, né, é um sólido. E os sólidos, quando eu coloco eles em qualquer recipiente, eles vão continuar com a mesma forma. Então, sólidos mudam de forma? Não. Ele muda o seu volume? Também não. Esse aqui é o volume dele e vai continuar sendo o volume dele, tá? Né? Inclusive, eu posso medir esse volume. Lembra que, ó, aqui, ó. A Titanic. Viram que deslocou, né, a água? Aqui, ó. Vou tirar. E põe. Dá diferença, né? Então tá, chega de brincar de Titanic. Tá. Então esse seria o sólido. O líquido, a gente vai usar aqui o copinho de medida, eu já posso dizer justamente o quê? O volume dele se altera? Não. Se eu jogar alguma coisa dentro, sim, né? Mas aí eu tô jogando alguma coisa dentro. Mas o volume dele vai se alterar? Não. E a forma? Bom, se eu jogar essa água neste copinho de Mickey, agora ela tem a forma de copinho de Mickey. E se eu jogo pra cá, vai ficar no formato da jarra. Então, sim, os líquidos, eles vão mudar a sua forma, mas não o volume. E agora o gás? Pô, professora, você vai fazer uma experiência com gás? Bom, na verdade, com gás é bem mais difícil, né? Mas vamos dizer o seguinte. Os gases... Vamos lá. Eu vou tentar. Os gases aqui que eu tenho... Pronto. Eu tenho aqui um gás, né? Agora eu pergunto. Ele muda a forma? Sim, né? Ó. Ó. Bom. Mudou a forma, né? Ó. Eu tô mudando a forma dele. Então, ele muda a sua forma também, de acordo com o recipiente. Se eu tivesse colocado ele numa... Sabe aquelas bexigas compridinha de fazer cachorrinho, né? Ele teria aquela forma. Então, sim, os gases vão mudar de forma também. Mas será que eles mudam de volume? Também, tá, gente? Então, o gás, quando eu... ele vai... O gás, ele vai ocupar... Olha, pirei, né? O gás, ele vai ocupar todo o espaço que tiver. Então, por exemplo, aqui eu tenho todo esse espaço, ele tá ocupando esse espaço. Agora, se eu estouro a bexiga, este ar vai ocupar todo o espaço que tem por aqui, entendeu? Então, na verdade, os gases, eles têm essa propriedade de aumentar o seu volume. Então, dependendo do espaço que ele tiver,
ele vai aumentar o volume. Professora, mas como é que eu tenho certeza disso? É muito simples. Se você soltar um pum... soltar um pum. Se você soltar um pum num cantinho da sala, daqui a pouco sua mãe lá do outro lado vai dizer: "Mas que é isso, menino?" Ela sentiu o cheiro por quê? Porque o gás chegou até ela, né? Então, sim, o gás vai expandindo, 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 ocupando, né? O gás vai aumentando ali seu volume, expandindo e indo para todos os lugares. E até que ele fica tão diluído no ar que você não sente mais o cheiro. Valeu, galera! Era isso. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês.